Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 14 de agosto, hoje é segunda-feira. Nós celebramos a memória de São Maximiliano Maria Kolbe. Ele é presbítero e mártir da Igreja. Derramou o seu sangue por amor a Cristo. Que possamos também nós, amados irmãos e irmãs, nos consumir de amor por nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, Ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga imposto no templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares, e ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Maximiliano nasceu na Polônia em 1894 e lá faleceu em 1941. Ainda jovem, ingressou na Ordem dos Frades Franciscanos Conventuais. Inspirado pelo desejo de cristianizar o mundo inteiro por meio de Maria, fundou o apostolado mariano chamado Milícia da Imaculada. Ordenado sacerdote, empenhou-se no anúncio do reino com os meios de comunicação social. Mártir da caridade, ofereceu sua vida em troca da vida de um pai de família em um campo de concentração. Palavra esta, amados irmãos e irmãs, que nos leva a refletir sobretudo sobre a nossa vocação, como estamos vivendo a nossa vocação cotidiana enquanto filhos, filhas de Deus, enquanto pai, mãe de família. Então este homem, este religioso, oferece a vida por amor a Deus em favor da vida de um pai de família. Então São Maximiliano preferiu morrer para que uma família pudesse ter então o seu representante, este pai de família. Amados irmãos e irmãs, ainda contamos com a primeira leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 10, versículos de 12 a 22, que nos diz: Moisés falou ao povo dizendo: E agora, Israel, o que o Senhor teu Deus te pede? Apenas que o temas e andes em vossos caminhos, que ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, e que guardes os mandamentos e preceitos do Senhor, que hoje te prescrevo para que sejas feliz. Então, guardar os mandamentos do Senhor, guardar no coração os mandamentos do Senhor, para que assim possamos amá-lo e servi-lo.
Então, que possamos viver este caminho. O Salmo traz como resposta, o Salmo 147, glorifica o Senhor Jerusalém. O Evangelho, como nós ouvimos, trata sobretudo desta situação do questionamento, sobretudo dos impostos. Primeiro, Jesus, junto aos discípulos, faz um anúncio, amados irmãos e irmãs, o terceiro anúncio da paixão. Os discípulos, eles reagem a esse terceiro anúncio, podemos assim dizer, mais esse anúncio da paixão, aonde eles ficam tristes. Os discípulos ficam verdadeiramente tristes. Então nós temos aqui mais um anúncio da paixão. Nosso Senhor Jesus Cristo faz aos seus discípulos. A reação deles é tristeza. Então vamos lembrar um pouquinho como foi a atitude e a reação de São Pedro. Quando Jesus fala da paixão, morte, que iria vivenciar para que assim pudesse ressuscitar, São Pedro diz: Senhor, longe de ti, que isso não te aconteça. Jesus diz: vá para longe de mim, Satanás. A tradução literal seria: vá para trás de mim, volte para o seguimento, não se coloque à minha frente como uma pedra de tropeço. Então que o Senhor também nos ajude, amados irmãos e irmãs, a não sermos pedra de tropeço. Depois, logo em seguida, o Evangelho fala sobre a cobrança dos impostos, as taxas que eram oferecidas no templo. Há este diálogo, então, amados irmãos e irmãs, dos cobradores de impostos do templo, com Pedro, falando que Jesus não paga os impostos no templo. Pedro diz que sim, que Jesus realiza isto. E quando chega em casa, Jesus então antecipa-se e diz sobre os impostos e taxas que são cobrados não dos filhos, mas dos estranhos. E isto então significa que os filhos são livres, porém, para que não se escandalize, para que eles não se escandalizem, Jesus pede para que Pedro vá pescar e que nesta pesca pegue o dinheiro, a taxa que é para ser entregue então aos cobradores de impostos. Aqui faço uma breve reflexão sobre o término. Quando Jesus diz: ali tu encontrarás uma moeda, pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Então, Jesus está pagando os impostos por ele mesmo e por São Pedro. Olhando para a vida de São Maximiliano Maria Kolbe, nós percebemos este homem que doa a sua vida, que entrega a sua oferta por amor a Cristo e o faz em favor de um pai de família. Então, vamos dizer que São Maximiliano vive uma oferta de dupla graça. Pela doação da sua vida, ele conquista de fato e já vinha conquistando pela sua vida, pelo seu exemplo, pela sua vocação, pelo seu sim ao chamado cotidiano, mas por meio do martírio ele se une ainda mais a Cristo e consequentemente ele dá a oportunidade a esse homem, o pai de família, a ser livre, a poder voltar para a sua família. Então percebe isto, essa mesma dinâmica entregue a eles por mim e por ti. Então, São Maximiliano que se entrega por amor a Cristo, para o seu benefício, ou seja, porque aquilo que São Paulo diz na vida de São Maximiliano com toda certeza se realiza, porque viver para mim é Cristo e morrer se torna lucro. Então, os grandes mártires da nossa igreja não tinham medo do martírio, ele vai livremente doar, entregar a sua vida como Cristo Senhor o fez. E neste movimento, amados irmãos e irmãs, ele liberta, ele consegue a liberdade de um pai de família. Então, que a nossa vida, que a nossa ação, ela seja em benefício dos nossos irmãos e irmãs e também para o da nossa salvação. Que São Maximiliano Maria Kolbe nos ajude neste caminho e nesta entrega cotidiana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.